Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Infelizmente, por problemas de agenda e alguns problemas aí ontem, nós não pudemos ir ao ar às 19h30, 19h30. Então estamos entrando no ar aqui nessa terça-feira sobre o assunto da preguiça. Né? Preguiça. Não foi por preguiça que nós não fizemos na segunda-feira, mas por outros motivos. Então, eu sou o diácono Eduardo Sierra, aqui da Arquidiocese de São Paulo, região Episcopal Santana, da paróquia São Sebastião. Então estamos aí refletindo sobre os 7 pecados capitais, de uma maneira especial hoje sobre a preguiça. Vamos aprofundar, ver quais são os impactos da preguiça em nossa vida. Vamos fazer aí cerca de meia hora uma reflexão a esse respeito, ok? Então vamos invocar a Trindade Santa sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus de amor e misericórdia, vinde em nosso auxílio e envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós, para que possamos compreender esse pecado capital que pode levar à morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, o símbolo aí, coitadinha da preguiça, levou esse nome por causa da preguiça, porque ela é muito lenta, etc. É que tem outra preguiça dentro numa rede, em cima de uma rede ali, descansando. Mas a preguiça tem que fazer um esforço danado para se manter, diz que tem o coração é super agitado, etc. Mas por fora ela é bem lenta, né? Vamos ver como é que é isso aí. Todos nós temos algum grau de preguiça. De vez em quando dá uma preguiça na gente. Como é que é isso? Quando dá essa preguiça, é pecado isso? Ou tem alguns outros fatores, outras razões, que nos levam a ter uma certa molência, uma malemolência, uma coisa assim. E aí, é pecado isso ou não? Né? Vamos tentar procurar distinguir entre essas coisas. A preguiça está relacionada com o clima, então aquela moleza quando está muito calor, né? Principalmente nos países tropicais como o nosso, né? Alguns na Europa e nos Estados Unidos, muitos fizeram aí uma associação entre o baixo desenvolvimento do país, né? Da economia, etc., com esse calor que leva assim, uma certa moleza. Será que isso tem a ver? Ou será que isso já foi superado? Né? Já foi superado. Vemos países aí tropicais que se desenvolvem muito bem, mesmo com o calor, e aliás gera serotonina, né? Porque o sol, né? O sol faz com que a gente tenha mais prazer e tenha mais agitação, né? Não é bem isso o que alguns antropólogos lá atrás procuraram dizer. Também uma injustiça aqui, quero colocar essa injustiça com os nossos irmãos nordestinos, afrodescendentes, indígenas. Né? Muita gente fala que os nordestinos, tal, e aí virou uma questão até de piada, né? O baiano, né? Dorival Caymmi também explorou um pouquinho isso, da preguiça, mas ele tem uma grande obra. Né? Também a gente sabe que os estados aqui do sul, né, se desenvolveram, São Paulo, por exemplo, se desenvolveu a partir do trabalho árduo dos nossos irmãos nordestinos, ali do norte, nordeste, né? De tal maneira que isso não bate. São trabalhadores fantásticos, com muita resistência, né? Então, temos que pedir desculpas, né? Nós não, mas muita gente tem que pedir desculpas aos nossos irmãos, porque não é por aí não. Também os afrodescendentes, que trabalham muito, e até mesmo os indígenas, né? Na época da escravidão, procuraram escravizar os indígenas, mas eles, dentro daquele trabalho escravo, eles acabavam morrendo, porque eles tinham aquela questão da liberdade, o contato com a natureza. Então, suprimir a liberdade, fazer aquilo, fazia com que eles não produzissem nada, e muitos morriam, ficavam muito tristes. Também os nossos irmãos africanos,
eles tinham aquela angústia, né, de estar longe da pátria, aquele sofrimento, aquela tristeza, né, que até tem um nome ali que eu não me lembro bem, mas quem conhecer melhor a fundo pode colocar aí e dizer para a gente qual é o nome dessa tristeza profunda nos nossos irmãos afro na época da escravidão. Né? No inverno, acordar cedo dá preguiça, acordar bem cedinho, a cama está quentinha, lá fora está um frio danado. Você olha assim, né? O vidro está meio embaçado, dá preguiça. Aquilo ali é preguiça? É preguiça? É, vamos ver isso aí direitinho, né? A preguiça mata? O povo, muita gente fala, a preguiça mata, né? Isso, a gente sabe que os pecados capitais, eles de uma certa maneira levam ao sofrimento e muitas vezes à morte. Vamos dar uma olhada nisso e vamos ver também como é que a gente pode reverter a questão da preguiça, né? De tal maneira que a gente possa superar a preguiça, mesmo em alguns instantes, se ela nos abate, etc. Né? A preguiça é o mais light dos pecados capitais, já que assim não pratico os demais pecados, isto é, quando aquela preguiça, eu não estaria fazendo mal ao outro. Então, se eu não estou fazendo mal para ninguém, né, mesmo porque eu não faço nem os outros pecados, porque por exemplo, não vou ter a grande tentação e o grande pecado da avareza, né, o ter, que nós já refletimos aqui atrás, né, dê uma olhadinha se vocês quiserem, né, no que já foi postado. Então, teria a avareza, a pessoa gasta muita energia para amealhar, para ter muitos bens materiais, dinheiro, né? criar aquela riqueza, isso dá uma trabalheira danada. Então quem tem preguiça e não teria avareza, então é um pecado mais light, que eu não termino não cometendo os outros pecados. Será que é isso? Claro que não, né? Isso aí é mais uma brincadeira do povo que fala isso, né? Seria o pecado menos danoso, que produz menos estragos em nossa vida? Será que ele é o menos danoso? Preguiça, sabe? Preguiça e tal. Isso não tem muita consequência. Ou será que pode trazer muitos danos e danos irreversíveis na minha vida? De tal maneira que eu tenha sofrimento, faço os outros sofrerem também, né? Porque o pecado, a gente sabe que não é apenas contra o outro. O pecado pode ser contra o outro ou contra mim mesmo. O caso da gula, o caso que nós discutimos aqui já, né? Onde a maior vítima é a própria pessoa. Né? Vamos lá. No dicionário, né? Como é que está lá? Aversão ao trabalho. Aversão, quer dizer, aqui já temos um probleminha, né? Se olhar o que é preguiça no dicionário. Aversão ao trabalho. Então, não trabalhar, será que é bom? A gente sabe que o trabalho ajuda muita gente a trabalhar em equipe, né? A trabalhar de maneira que um ajuda o outro, né? Para um determinado objetivo, para um determinado fim, né? Faz com que eu também melhore a minha dignidade, né? Eu passo a ter o meu próprio sustento, eu começo a considerar que eu consigo, eu não tenho dependência com relação ao outro, ou aos pais, ou ao esposo, ao marido, etc. Né? E isso me traz uma certa liberdade. Né? Então aqui a gente já começa a ver um problema a respeito da preguiça. Né? Ócio, chamado também de ócio, aquele negócio de não querer fazer nada. Mas aqui eu até coloquei, esqueci de colocar o asterisco, aqui embaixo coloquei um asterisco. Tem um autor italiano chamado Domenico de Masi, né, que
ele fala sobre o ócio criativo. O que é o ócio criativo? Não é você ficar o dia inteiro sem fazer nada, né? Mas para você dividir as tarefas entre 8 horas para trabalhar, 8 horas para você dormir e 8 horas para lazer e para você criar coisas. Para você criar. Se você quiser escrever um livro, se quiser passear, pensar em alguma outra coisa, música, lazer, misturado aí nessa parte de criatividade. Porque vamos supor que você tivesse 16 horas para trabalhar e 8 horas para dormir, né? O que ele diz aqui é que esse trabalho vai ser menos produtivo por hora. Ao passo que com 8 horas de trabalho, e tendo mais 8, onde eu possa ter um certo lazer, cuidar de outras coisas, passear, encontro com os amigos, vai fazer com que aquelas 8 horas do trabalho, cada vez eu produza mais se eu tiver esse equilíbrio. Muito interessante esse livro aí, eu já li. E, aliás, Domenico de Masi, faleceu recentemente. O dicionário também fala que a preguiça é vadiagem, ficar vadiando, né? Ficar sem fazer nada o tempo todo. Né? Será que isso é bom? Procrastinação. Procrastinação. O que é isso? É você deixar para amanhã as coisas que você deveria fazer já. Então você ir empurrando aquilo que você deveria fazer e você não faz. Isso a gente sabe muito bem que causa vários danos. Não só quanto à saúde, quanto também ao trabalho. Né? Você ficar empurrando de tal maneira que você não cumpre suas metas, seus objetivos e suas responsabilidades, que também é uma coisa danosa, não cumprir responsabilidades, diversas responsabilidades profissionais, como pai, como mãe, como amigo, né, como irmão. Então isso é um problema. Falta de compromisso. Aqui o negócio vai piorando. Falta de compromisso que você assume e não consegue manter. Não consegue manter. Aí você vai vendo como isso, essa questão da preguiça, ela é danosa. Mas nós vamos ver aí também na dimensão espiritual. Eu fui buscar lá em Santo Agostinho algumas questões a respeito da preguiça na dimensão espiritual, que nos interessa muito. Né? Falta de compromisso com as responsabilidades, que eu até já falei antes. Né? Também estado de prostração. O que é prostração? Ficar lá, caidão, né? Não quer fazer nada, ficar na poltrona, perna para cima. Né? E moleza. Né? De causa orgânica ou psíquica. Aqui já complicou. Então eu posso ter essa prostração por problemas, eu vou falar aí adiante, né? Por problemas de, por exemplo, uma depressão. Ou pode ser também a pessoa que ficou desanimada diante de alguma coisa que deu errado, um objetivo que não cumpriu, né? E fica aquela desanimada. Ou alguma doença mesmo. Né? Às vezes a pessoa tem lá, sei lá, falta de ferro no organismo, né? Falta de ferro no organismo, e aí ela começa nessa prostração também, né? Que ocorre. Tá certo? Muito bem. Lembrei aqui uma coisa, unção dos enfermos. Né? Eu, há um tempo, quando fiz faculdade de teologia, então nós pesquisamos algumas coisas, nós temos o arquivo da Arquidiocese de São Paulo, e tinha lá sobre, durante o Brasil colônia, né, ou o Brasil ali quando tínhamos Dom Pedro, né, o reinado aqui no Brasil, então tinha os relatos, os padres relatavam e colocavam lá no livro do tombo as atividades que aconteciam. Uma delas, né, a mulher lá foi lá buscar unção dos enfermos, porque dizia, os padres, você dá unção dos enfermos, porque
esse meu filho aí tão preguiçoso, não quer fazer nada. Acho que precisa dar um som dos enfermos aí para ele ver se melhora. Né? É claro que a ideia ali dela era que ele tivesse mais ânimo para fazer as coisas. Né? Mas, de uma certa maneira, não está muito errado, porque ele poderia ter uma anemia. Né? A pessoa tem uma anemia profunda, ela não tem energia para fazer nada. Então, através da unção, por exemplo, né? Que a unção é para fortalecer espiritualmente a pessoa, para que ela, fortalecida, ela melhore ali alguma coisa, ou se alimente melhor, e a partir daí comece a ter uma reação. Né? Mais ou menos por aí. Ok? Vamos lá então. Preguiça, fui lá buscar em Santo Agostinho. O que ele falava sobre a preguiça? Né? O Santo Agostinho, ele foi o grande mestre, né, lá do início da Idade Média, ano 400 e pouco, no século V, século IV ou V. Né? Então ele via a preguiça como uma falha na busca da virtude. Uma falha na busca da virtude. Que virtude? A virtude da disciplina. Então veja, ter disciplina é bom? Claro que é. Se você não tiver disciplina, você não levanta cedo para ir trabalhar, não levanta cedo para estudar, você não arruma um horário para estudar e passar nas provas e aprender na escola. Então é preciso disciplina. Para você, em casa, os afazeres de casa, se você não planejar, tiver uma disciplina, vou preparar alguma coisa, tal. Tem gente que já pensa na mistura no dia anterior, o que eu vou fazer de mistura amanhã, ver o que tem, etc. Começa a planejar. Para isso você precisa de uma disciplina. Para você fazer uma receita qualquer, de qualquer prato, você precisa ter disciplina. Vou usar isso, tanto disso, tanto daquilo, vai ficar não sei quanto tempo aqui cozinhando isso, esse outro eu ponho depois, porque tem tempo diferente de preparo. Então, isso exige uma disciplina, precisa ser disciplinado, fazer as coisas de acordo ali para que se cumpra, para que a coisa saia bem, se cumpra o objetivo. Né? Também na vida espiritual, eu tenho que ter uma disciplina. Para eu rezar, determino um horário, vou rezar naquele horário, pedir a graça da saúde, da proteção de Deus, por pessoas queridas, etc. Então tem que ter disciplina para rezar também. Senão vai falar, hoje não rezei, amanhã rezo. Né? Não é assim. Né? E também é uma falha na busca da santidade. Né? A santidade é essa busca de sermos melhores, já que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus é santo, de tal maneira que eu vá procurando essa santidade na minha vida. Né? Ser mais santo, ser mais próximo de Deus. Né? Para Santo Agostinho, a preguiça era a falta de vontade ou negligência em cumprir os ensinamentos de Jesus. Então, veja, Jesus tem diversos ensinamentos. Né? Amar o próximo, cuidar uns dos outros. Isso dá trabalho? Dá. Se eu tiver preguiça, eu vou querer fazer isso? Não. Cada um que se vira. Né? Pronto. Eu estou sendo negligente em cumprir os ensinamentos de Jesus. Né? A omissão na busca por Deus. Então, se eu não me esforço nessa busca por Deus, na busca do esforço do perdão, perdoar o outro, né? E para entrar nessa dinâmica do amor de Deus, do Espírito Santo, né? Eu estou me omitindo na busca por Deus. De uma certa maneira, estou virando as costas para Deus. Deus não precisa de nada mesmo, né? Então, deixa ele para lá e eu para cá. Né? Veja como a preguiça começa a causar danos na dimensão espiritual, que é uma coisa muito perigosa. Né? A preguiça, ainda segundo o nosso Santo Agostinho, ela impedia o progresso espiritual e a busca pela perfeição. Progresso espiritual, busca pela perfeição.
Jesus fala, serem perfeitos como o Pai é perfeito. É claro que a perfeição é uma meta, um objetivo a ser buscado. Né? Para eu fazer as coisas cada vez melhor. As coisas de Deus, as coisas do dia a dia. Então eu tenho que me aprimorar. Todo mundo precisa se aprimorar. Se você faz bem bolo, faça um bolo cada vez melhor. Todo mundo fala, mas que bolo gostoso esse bolo seu, né? E aí você, depois que você fez esse bolo que é gostoso, você continua e coloca um ingredientezinho a mais ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma cereja, sei lá o que, né? Mas de tal maneira que vá melhorando. Né? Então essa busca, se eu tiver com preguiça, eu vou buscar essa perfeição? Não. Se eu escrevo textos, se eu vou buscar transmitir alguma coisa, se eu escrevo para algum lugar, ou me comunico de alguma maneira, uso um português qualquer aqui, eu não sei se é com S, 2S, C cedilha, vai assim mesmo que tá bom. É a preguiça de buscar e ver como é que se escreve. Para isso, disciplina, que é a virtude contrária à preguiça. Tá certo? Muito bem. Aí está a visão de Santo Agostinho na dimensão espiritual e os estragos que pode trazer para cada um de nós quando nós viramos as costas para essa virtude, a virtude da disciplina. Ok? Vamos continuar aqui. No inferno de Dante Alighieri, a punição para o pecado da preguiça era forçar o pecador a correr no limite de suas forças durante todo o tempo. Durante todo o tempo. Veja, nós muitas vezes somos exigidos no limite das nossas forças. Aqui, estou falando do inferno do Dante, né? Mas nós somos chamados, muitas vezes, um pai e uma mãe é exigido no seu limite. Um profissional, muitas vezes, é exigido no seu limite, porque precisa, prazo, tem que entregar ao cliente, etc, etc, tem que chegar lá, aí tem o trânsito. Então, é exigido, e aí o estresse, né? E aí a tolerância ao estresse, eu desenvolver uma tolerância de tal maneira que eu consiga contornar, não perder o controle das coisas, etc, etc. Então, isso, né, se você se deixar levar pela preguiça, você não vai chegar nesse limite. Os nossos limites são diferentes, né? E nós não conhecemos também nossos limites. Só conhecemos quando estamos perto do limite, próximos do limite, a gente começa a ver isso. Pode ter exaustão, pode ter, sei lá, dor de cabeça, dor isso, dor aquilo, ou né, se estressar, etc. Né? Mas chegar no limite da sua capacidade ali, inclusive espiritual. Ela pode ser decorrente também da falta de motivação. Né? Falta de motivação. Eu estou meio desmotivado, porque esses governos que tem por aí, né? Deixa a gente, né? Nossa, vê essa crise no mundo, nos Estados Unidos, a guerra lá na Ucrânia, não sei o quê, porque a economia, porque o gasto público está aumentando, porque eu não sei o quê, porque eu não consigo uma pessoa legal para me relacionar, para casar, para namorar, para me... Né? E aí começa assim uma certa falta de motivação no trabalho. Não é bem isso que eu gostaria de fazer na vida, eu gostaria de fazer outras coisas, eu gostaria de beber uma água para hidratar um pouco aqui, né? Minha garganta já está indo, eu tenho feito muita coisa esses dias aí. Desculpe a parada, mas essa estar desmotivado, essa falta de motivação que tem como consequência, em primeiro lugar, o sedentarismo. Eu não vou fazer nada e tal. E o sedentarismo a gente sabe que é um mal danado. Né? Quando a gente vê por aí a medicina, os médicos, os especialistas, falando do mal de você sair do sedentarismo. Né? E as consequências nefastas para a saúde do sedentarismo, né? O imobilismo, ficar meio paradão, meio devagar, meio imobilizado, e o afastamento de Deus. Então,
falta de motivação. Eu posso ter essa falta de motivação até com relação à fé, a Deus. Não sei, tem tanta coisa, eu tenho tantas dúvidas. Vai atrás das dúvidas, vê se sana as dúvidas. Né? Pode estar na causa ainda como obesidade. Então veja, eu estou desmotivado, sedentarismo, não vejo muito prazer nas coisas, aí eu posso de repente desviar esse meu prazer para a gula, que é aquele pecado lá, que nós já vimos, né? Para a obesidade. A gente sabe que tem obesidade que mórbida, etc., que não tem nada a ver com isso aqui, né? Que é doença verdadeiramente, né? Então não é isso. Mas existe uma obesidade fruto desse estado, né? Ainda problemas cardíacos, né? O sistema circulatório vai sofrer, come, fica sedentário, não pratica exercício, não caminha, não faz nada, né? Diabetes, né? Glicemia vai subindo, aquela coisa toda, e alguns outros aí que eu vi, mas eu não vou listar porque eu não sou nem especialista nisso aí. Superar a preguiça pode ser desafiador, mas é possível. Opa, só tem uma luz ali. Quer dizer que eu posso superar a preguiça? Posso me livrar da preguiça? Olha, está mandando eu caminhar aqui meu relógio. Eu posso superar a preguiça? Tem algumas dicas de especialistas e também na relação com a fé que podem me ajudar, colaborar para que eu saia desse estado, né, desse estado de meio que inanição, e aí eu melhoro. Antes de mais nada, procure um médico. Isso aqui é a primeira coisa. E faça exames para checar se está tudo bem com a saúde. Né? Para ver se não tem uma anemia lascada. Ver também essa questão de poder estar com processo de depressão. A gente sabe que tristeza todo mundo tem. Agora, passou de 14 dias, 2 semanas, tristeza contínua, né? Busque ajuda. Busque ajuda. Né? Tem vários remédios que te ajudam a dar uma levantada, a dar um up aí, fazer com que você melhore a sua, né, a questão da saúde e tal. Então, a saúde mental aí é muito importante. Né? Procure cuidar da vida espiritual. Jesus, antes de cuidar da pessoa, antes de executar, fazer a cura, né? Quer dizer, seus pecados estão perdoados. Reconciliava a pessoa com Deus. Fazia ela se fortalecer espiritualmente. E depois que ele curava, ele dizia, ó, vai e não peques mais. Não peques mais. Isto é, não entre de novo nesse corte de ligação entre você e Deus. Porque isso vai te fortalecer, vai fazer com que você não peque e te salva também na questão da saúde. Né? Ajudar o outro, né? Procure cuidar da vida espiritual, procure ajudar o outro, sair de si mesmo. Sair de si mesmo. Quando eu começo a ajudar o outro, eu começo a perceber que aquilo é prazeroso, que aquilo me deixa muito bem. Revestir-se de Cristo é sempre prazeroso. Olha o que eu escrevi aqui. Né? Entrar nessa dinâmica de colaborar dentro da comunidade, com os irmãos, colaborar um com o outro, ver como o outro está, ligar para o amigo, etc., para os pais, para os filhos, enfim, você entra nessa dinâmica e nessa questão espiritual com ações práticas de cuidar um do outro, né, de perdoar, etc. Isso vai fazer com que você tenha uma vida mais prazerosa e a partir daí você tem mais ânimo e a partir daí você consegue tirar um pouco aquele desânimo e começa a melhorar. Né? Mais coisas aqui. Defina objetivos claros, espirituais, materiais e realistas em mente. Isto é, começar a colocar lá, ó, eu vou visitar um asilo, né?
vou ajudar lá na igreja, em alguma coisa, uma horinha por semana. Né? Vou ajudar na igreja em alguma coisa, eu vou ajudar alguém em algo que a pessoa necessita, às vezes uma orientação, usar sua experiência em algumas áreas, ensinar uma receita gostosa para alguém. Né? Você vai entrando nessa dinâmica e estabelecendo alguns objetivos claros, espirituais, materiais, porém realistas. Não comece pensando assim, bom, segunda-feira eu vou ser assim como Santa Teresa de Calcutá. Né? Não. Né? Vai devagar aí que tudo é no dia a dia, tudo é devagar. Quando você sabe o que deseja realizar, é mais provável que sinta motivação para agir. Então, quando você vai indo devagar, você vai percebendo que você consegue. E aí você vai tendo esse processo mais prazeroso. É preciso que a gente tenha prazer na vida. Viu? Você vencendo essa chamada inanição, aí, nessa preguiça, você vai aos poucos conquistando, entrando numa nova dinâmica. Procure se alimentar e dormir bem. Se você não dorme bem, não se alimenta corretamente, você também vai ter moleza. Então, se você come uma feijoada todo dia, você vai ter aquela sensação horrível, né? Além de comer feijoada, ainda come um pudim de leite, né? Você joga a glicemia lá para cima, dá aquela... Né? Então, veja, ou carne em excesso, né? Então, procure se alimentar e dormir bem. Administre bem o seu tempo. Não se esqueça do que é prioritário, mas comece pelo mais fácil. Então, administre o seu tempo. Eu vou fazer isso. E a preguiça vai ficando de lado, vai escanteio, vai vencendo a preguiça. Mais um pouco aqui, coragem. Faça um plano que pode ajudar a reduzir a sensação de sobrecarga e comece sempre pelo mais fácil. Às vezes a preguiça vem quando você tem um monte de coisa para fazer, aí se sente impotente e aí você trava, você para. E aí eu não faço mais nada, e a coisa se acumula, a mesa enche de coisa, a casa cheia de coisa, não consigo fazer mais nada. Então veja, comece sempre pelo mais fácil, né? Faça um plano, vou fazer isso. Se sobrar alguma coisa para amanhã, tudo bem. Não é melhor do que você não fazer nada e acumular tudo mais, né? Elimine aqui o bicho pega, hein? Elimine distrações. Você está fazendo alguma coisa, outra, aí você começa a se distrair, identifique as que podem estar contribuindo para a sua preguiça. Isso pode incluir redes sociais. Você vê, eu não estou conseguindo fazer muita coisa, tá? Quanto tempo você está gastando na rede social? Quanto tempo você está gastando no WhatsApp? Quanto tempo você está gastando, né? TV, né? Jogos ou outros dispositivos eletrônicos que tiram a atenção da gente, a gente se desvia e vai para essas coisas, deixa de fazer aquilo que é essencial, fica desmotivado, fala, não consigo fazer nada. Só que como é que você está gastando o seu tempo? Né? Dedique ao menos 30 minutos diariamente para oração e intercessão por você e aqueles que necessitam de ajuda. Então, rezar pelos outros, rezar por você, entrar em contato com Deus. Isso fortalece, já dá um novo ânimo também. Crie uma rotina diária que inclua tempo para o trabalho, o estudo, a oração e o lazer. Não esqueça, tudo é importante. O lazer também é importante. A oração, o estudo e o trabalho. Né? Isso pode ajudar a criar um senso de disciplina, virtude contrária à preguiça. Então eu vou dividindo essas coisas que vão me dando prazer. Eu falo, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou caminhar, agora eu vou conversar com amigo, vou dedica tempo, dividindo o seu tempo aí. Descubra o que te motiva. Né? O que te motiva. Pode ser útil lembrar-se das recompensas que você obterá ao concluir suas tarefas. Pô, isso aqui vai ser muito bom, vai ser legal, porque eu vou conseguir realizar, etc. Ou pensar nas consequências de não agir. Putz, se eu não fizer isso, casa cai. Né? Então aí isso vai terminar te motivando de alguma maneira, ou na forçada, ou porque você acha que é legal a recompensa que vem. Né? Compartilhar seus objetivos com amigos, familiares, colegas de trabalho, pode criar uma rede de apoio que incentivar a se manter responsável. Então, converse com todo mundo aí, olha, estou
nossa, eu estou meio parado, meio assim, tal, eu precisava fazer alguma coisa, eu estou tentando fazer isso, aquilo, fala para os amigos, fala, alguém vai falar, e aí, você fez hoje? Caminhou? Fez isso? Fez aquilo? Tal, estudou? Né? Você teve lazer? Se dedicou? Né? Isso vai fazendo com que uns ajudem os outros, cobrem os outros, e a gente vai seguindo adiante. Enfim, todos têm momentos de baixa energia, de vez em quando a gente dá uma queda de energia, né? Até a Enel tem queda de energia. Aprenda a se perdoar, você não é perfeito, né? Não somos perfeitos, e a se motivar para seguir em frente. Bom, amanhã é novo dia, amanhã eu dou todo o gás aí. Jesus nos ensina que a base de tudo é a humildade. Então, em primeiro lugar, ser humilde. Não estou muito legal, vou começar devagarzinho, vou acertar aqui, acertar ali e vou caminhar. Né? Comece por pequenas vitórias e vá aumentando os desafios. Isso vai nos dando motivação. Então, de vitória em vitória, de dia em dia, a gente vai pôr essa preguiça de lado. E não se esqueça, antes de mais nada, sobre a questão da saúde, né, de ir atrás do Senhor. Muito bem, então agradeço a participação de vocês. Divulguem esse vídeo para as pessoas que possam ser ajudadas ou que possam ter uma compreensão melhor dessa questão desse pecado capital, que também é bem atual e vai tomando conta desse ser humano moderno. Vamos agradecer a Deus então pela sua presença no meio de nós. Deus rico em misericórdia, muito obrigado por tudo que realizais, que a preguiça não tome conta dos nossos corações, para que possamos cada vez mais realizar o projeto de Deus que o Senhor iniciou e que está em nossas mãos. E que possamos ser mais felizes, colaborando uns para com os outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, encerramos.